Olá, povo de Deus, quinta-feira, 9 de maio de 2024, sexta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 18, de 1 a 8, e João 16, 16 a 20. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinha a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava do lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Corinto era uma cidade nova. A antiga cidade tinha sido destruída em 146 a.C. Ela foi reconstruída em 44 a.C. por Júlio César. Por causa de sua posição geográfica favorável, Corinto se tornou a cidade mais importante da Grécia. Era um centro comercial de primeira ordem, situada entre dois mares, Egeu e Adriático. Além de favorecer o comércio, promovia o encontro de culturas. Tinha aproximadamente 500 mil habitantes e com 2 portos marítimos muito movimentados, onde libertos e escravos faziam baldeação de um ponto a outro. Dos 500 mil habitantes, calculava-se que 2/3 eram de escravos. Era bastante livre e até promíscua Corinto, cujo símbolo da vida corrompida era um santuário dedicado à deusa do amor, onde trabalhavam 1000 hieródulas, nome dado às mulheres prostitutas a serviço do templo. Se em Atenas, junto dos filósofos, a missão de Paulo deixou um sabor de um certo fracasso, em Corinto, pelo contrário, Paulo fundou comunidades vivas, participativas, sobretudo junto à população mais pobre, junto dos escravos. Assim, Paulo define a igreja de Corinto. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Em Corinto, chegando de Atenas, Paulo se hospeda na casa desse casal judeu cristão refugiado de Roma, Áquila e Priscila. Eles tinham, de fato, uma pequena empresa doméstica de fabricação de tendas. Trabalho que Paulo conhecia e podia assumir junto com o casal. Mas na segunda carta aos Coríntios e na carta aos Tessalonicenses, Paulo dizia que fez questão de trabalhar para não ser peso na vida de ninguém. Assim ele começou a sua missão em Corinto. Ele se dedicou mais à evangelização com a chegada de Timóteo e Silas, que vieram da Macedônia. Com seu trabalho manual, tarefa própria de escravos, Paulo impressionava bastante num ambiente propenso à vida fácil e folgada.
A união e a solidariedade do trabalho é o primeiro chão para construir aquele tecido de relações humanas que dá vida à comunidade cristã. Áquila e Priscila depois se tornam missionários e engrossam a equipe de Paulo. E Paulo, com a sua capacidade de debatedor e convincente anunciador da Boa Nova, conseguiu colocar fundamentos sólidos na Igreja de Cristo em Corinto. Ele começou anunciando na sinagoga, mas por causa da resistência dos judeus, sacudiu as vestes e passou a se dedicar à evangelização dos pagãos, onde a missão foi muito bem sucedida. Porém, Paulo deixa claro que a mudança de orientação da missão, que conheceu a ruptura com os judeus e a tomada de rumo para os pagãos, era de responsabilidade histórica dos próprios judeus que recusaram a palavra. João 16, 20. Disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: mas o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Continuamos no contexto da última ceia e do discurso de despedida de Jesus. O clima entre os discípulos não era nada bom. Estavam assustados e com medo e não conseguiam entender as palavras do Mestre. Pouco tempo ainda e já não me vereis, outra vez pouco tempo me vereis de novo. De fato, estas frases são de difícil compreensão, sobretudo para quem está amargurado com a partida anunciada do amigo e mestre. Como entendê-las corretamente? Elas referem-se à morte e ressurreição de Jesus, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito e à nova ordem de coisas criadas pelo acontecimento de Jesus. Era muita coisa para quem vivia um momento de insegurança e turbulência. A vida terrena de Jesus está terminando. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração de quem crê. Os discípulos não entendem as palavras de Jesus. Jesus percebe claramente tudo o que está passando no coração dos discípulos e lhes faz uma profecia confortadora. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Depois da tormenta virá a calmaria. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. O discurso de despedida de Jesus tem a intenção de preparar seus discípulos para o momento de sua partida. Não pôde evitar-lhes esta tristeza, mas esta tristeza não é definitiva. Se transformará em alegria. A alegria decorre da certeza de que Jesus sempre estará no meio dos seus discípulos e no meio de nós também. Um beijo no seu coração.